Salve telanautas, Heitor Teixeira aqui, dessa vez para falar de um assunto um pouquinho diferente das séries do espaço que a gente costuma conversar sobre aqui no canal normalmente. Dessa vez a gente vai pro lado um pouco mais fantasia. E ainda assim, uma fantasia diferente daquela que você tá acostumado com produções como, por exemplo, sei lá, de repente aí um Caverna do Dragão ou algo similar. Porque dessa vez a gente vai pra Terra do Sol Vermelho ver as coisas que o pessoal de lá tem nas suas lendas e na parte mais fundamental do como eles contam histórias também, já que a gente tá agora recebendo aí as primeiras imagens do lançamento da série live action de Avatar. Não confundir com o Avatar do James Cameron, já que a gente está falando da lenda de Aang, o carequinha com a seta na cabeça. Também conhecido como The Last Airbender, ou O Último Dobrador de Ar. Agora, por que eu acho que você devia ficar ansioso também, igualzinho a mim? Primeiro, porque o material de origem da animação é simplesmente incrível. Vou falar pra vocês. Talvez seja o meu anime favorito. E por que o negócio é bom? Vou também falar pra vocês que é porque o negócio é tão rico na forma como é contado, que de certa forma até no material promocional eles usaram essa terminologia. Eles dizem que o negócio seria a versão Senhor dos Anéis com essa cultura oriental. E eles não estão errados não. Porque se a gente for parar para ver Senhor dos Anéis lá com o Tolkien e as suas pesquisas, que ele acabou pegando uma série de coisas da cultura anglo-saxã e meio que deu uma refinada para que tudo entrasse ali nas histórias dele de uma forma super coerente, carismática, cheia de coisinhas e detalhes interessantes para compor aquele cenário que foi copiado à exaustão por outras tantas pessoas, outros tantos autores, influenciando a literatura e por consequência até a parte cinematográfica de séries e afins de toda a humanidade, quando o assunto eram magos, orcs, anões, elfos e por aí vai. Então aqui quando a gente está falando de The Last Airbender, a gente está falando sobre muitas coisas que não são especificamente da China, da Coreia, do Japão, mas de um lugar mágico que não necessariamente reflete exatamente o mundo real, mas num lugar tão fantástico quanto a Terra-média, só que com toda aquela cara visual e estilo da galera da Ásia do Sol Vermelho. Para você que está chegando agora, nunca ouviu falar em Avatar? Deixa eu dar uma ideiazinha só de uma das coisas bacanas que acontecem lá dentro, antes de explicar até qual é que é a do mundinho. Eles são os dobradores dos elementos. E o que significa isso? É como se eles tivessem influência em cima dos determinados elementos clássicos, a água, a terra, o fogo e o ar, e pudessem controlar eles tanto para fazer ataques quanto defesas, e até as coisas do dia a dia, como simplesmente mover objetos de forma a conseguir fazer toda uma sociedade tá acontecendo ali, do que seria uma leitura até de certa forma parecida com o que a gente vê nos Flintstones, por exemplo, quando lá a gente vê de uma forma absolutamente fantasiosa humanos, que seriam os homens das cavernas, coexistindo com os dinossauros, coisa que a gente sabe que nunca aconteceu, mas lá até pelo lado lúdico da coisa a gente vê que eles usam um brontossauro, por exemplo, como se fosse uma escavadeira. Então aqui nesse mundo eles subvertem também os poderes da galera como um todo para poder fazer com que as coisas das mais cotidianas, as mais importantes, sejam justamente levadas por causa da galera que apresenta esses poderes. Não é todo mundo que vive lá que tem esses poderes. Talvez eles lembrassem ali talvez uma coisinha mais parecida com os Jedis, que vem cumprir certos papéis, talvez até meio de polícia e tal. Mas é justamente isso que faz com que a gente esteja num mundo onde justamente o fato de você ter pessoas super poderosas faz com que na hora de você ver a ação e a trocação de pancadaria tudo seja tão espetacular. Porque muita gente lá realmente é acima da média com superpoderes, como se você estivesse vendo um universo de super-heróis, de mutantes, só que com poderes que são mais fáceis da gente prever ou entender porque seguem regras mais claras, mais fixas e tal, e é tudo colocado de um jeito muito divertido na tela. Talvez às vezes até divertido demais, porque a animação também tem esse negócio de agradar talvez até mais crianças, mais jovens e tal, que
Algumas das coisas que estão ali já não são tanto do meu agrado na idade que eu tô, mas quando eu olho para a história puramente, da forma como ela é colocada, tanto os momentos mais engraçados, mais cômicos, quanto o lado mais dramático, eles conseguem transitar entre essas coisas de uma forma que eles estão muito de parabéns. Outra coisa que vale salientar na animação de origem, da onde essa história está saindo, todos os personagens são extremamente bem desenvolvidos. Sejam os nossos heróis, sejam os antagonistas ou até os vilões. Ninguém fica para trás como sendo algo raso, a menos que seja aquele personagem descartável que estava lá fazendo uma figuraçãozinha só para contar a história daquele episódio. Todo mundo que importa, todo mundo que de fato interessa na história não acaba do mesmo jeito que começa. É aquele tipo de animação que dá gosto de você acompanhar, porque você sabe que o que acontece nesse episódio afeta diretamente todo o universo no qual aquela coisa está inserida no episódio seguinte. E aí todo o treinamento que alguém possa ter vai dar frutos lá na frente. Todos os perrengues pelos quais alguém passa modificam a forma como aquela pessoa vê a vida. E isso dá gosto, porque é uma progressão que faz com que a gente, enquanto audiência, não fique se sentindo estagnado, vendo sempre a mesma historinha requentada contando uma coisinha diferente. Então, nesse sentido, por si só, essa animação já vale muito a pena do ponto de vista da dramaturgia. Podem acreditar. Isso sem falar, e a essa altura do campeonato é capaz de eu já estar chovendo no molhado, é um universo extremamente rico. Nos detalhes, nos figurinos, nos costumes, em todas as coisas, nas paisagens, nos trejeitos, nas motivações, nas lendas internas que eles têm lá, nos contos, nas coisinhas que compõem tudo aquilo, tudo é muito exuberante e maravilhoso. Inclusive, se você gostar muito daquela animação com as suas 3 temporadas, pode ficar tranquilo, sossegado, porque inclusive tem continuação, aonde a gente vê a lenda de Korra, fazendo com que a gente tenha mais para gostar. Então o que eu vou fazer agora é uma espécie de propagandinha para convencer você a assistir, com uma sinopse meio resumida, sem a intenção de dar lá muito spoiler, mas pelo menos fazer com que você seja contextualizado no que está acontecendo ali. Sendo que, a partir de agora, tome cuidado se você não quiser saber absolutamente nada, mas eu não consideraria uma zona de spoilers. Então vamos lá. A gente está falando de um universo onde as pessoas que o habitam têm acesso a controlar um dos 4 elementos. Como eu falei, o fogo, o ar, a terra, a água, e cada um subverte esses poderes para conseguir agir da melhor forma, para conseguir fazer as coisas do dia a dia, mas isso também afeta a sua cultura. Também faz com que a cultura daquele determinado povo seja baseada nas coisas que o poder daquele povo costuma gerar. Para que haja um certo equilíbrio entre todos esses povos e que todos vivam bem, tem que ter justamente uma coisa de que todo mundo esteja mais ou menos no mesmo andar. Ninguém pode estar muito acima nem muito abaixo, porque isso causaria transtornos e confusões. E até por isso existe o tal do avatar, ou seja, uma vez por geração, uma pessoa que nasce no meio de toda a população desse mundo é um avatar. Ou seja, o que significa avatar? Avatar é um ícone, é aquele algo ao qual você se refere quando você está falando sobre outra coisa. Lá no filme do James Cameron, os avatares eram os corpos para onde aquela galera acabava jogando a sua mente para poder agir dentro ali da atmosfera de Pandora, que seria até venenosa para um ser humano. Aqui, o avatar funciona como sendo a junção dos 4 elementos. Então, uma pessoa a cada geração acaba controlando os 4 elementos e vai se garantir de que haja equilíbrio entre os povos. Porém, amiguinhos e amiguinhas, quando chega a vez do avatar dessa época, do que vai dar nessa historinha dessa animação, o avatar ainda é muito jovem e passa por uma situação onde ele fica preso num bloco de gelo parecido com o Capitão América. Então, não estando lá para cuidar das coisas, durante 100 anos, a Nação do Fogo acaba jogando o seu lado militar, a parte bélica em cima dos outros e conquista a parada toda, de uma forma que não tem quem os detenha.
Então lá na frente, quando eles sabem que provavelmente já está chegando na época deles voltarem a ter um avatar, e eles sabem que como é uma das nações, um dos povos por vez, eles sabem que o avatar vai migrar em alguém do ar. Portanto, eles dizimam, acabam com todo mundo da nação do ar. Mas eles não contavam com a astúcia e a sabedoria da natureza que preservou o jovem Aang, o carequinha da seta na cabeça, no gelo. Então, automaticamente, quando ele volta à tona e revive, recai sobre ele um moleque imaturo, sem nenhuma noção da vida, tomar conta de todo o mundinho no qual ele vive para poder libertar todo mundo da opressão da nação do fogo. Pois é, essa é a historinha que a gente tem em Avatar. É óbvio que tudo isso vai sendo embalado por uma série de outras situações, das mais bobinhas às mais dramáticas, quando ele vai conhecendo as pessoas que vão se tornar os seus aliados e aqueles que vão estar do seu lado durante todo o caminho. E galera, se você ainda não foi convencido até agora de que o negócio é bacana e precisa ser assistido, o que mais que eu preciso fazer? Você encontra tudo isso para assistir e conferir, não precisa só acreditar na minha palavra não. Corre lá. Mas vou pedir um favor para você. Se começar a assistir e achar que não está engrenando no começo, insiste um pouquinho. Assiste mais do que só 3 episódios. Dá uma chance para a coisa crescer, que eu tenho certeza que essa história vai te conquistar. E quando a gente chegar lá em fevereiro do ano que vem, você vai ter uma coisa a mais para assistir. Olha aí, com muito mais base de comparação. Tenho certeza que isso vai ser muito maneiro. Nós já tivemos uma adaptação live action trazida às telas pelo famoso diretor M. Night Shyamalan. Mas por que o negócio é ruim? Porque eles fizeram a coisa condensada da temporada inteira inicial da animação em um filme de menos de 2 horas. Então fica muito atropelado, onde eles tiveram que cortar uma série de coisas. O filme de longe não é tão inspirado quanto deveria. E ainda tem o lance de que eles fazem umas coisinhas mexendo com a lógica para poder cortar elementos que são extremamente importantes e necessários de uma forma que não faz o menor sentido. Então, até acredito que no mundo haja quem tenha curtido o filme. Mas acreditem, são pouquíssimas pessoas, porque o negócio é ruim mesmo. Essa nova tentativa de fazer a coisa acontecer em live action tem muito mais chance de dar certo. Primeiro porque é uma série com muito mais tempo de duração em tela, parece que eles capricharam na produção e eles vão ter a oportunidade de lidar as coisas com o peso que cada detalhe tem. Como a Netflix já está demonstrando uma boa vontade aí, um monte de gente satisfeita com a adaptação de One Piece, esse é só mais um motivo para a gente ficar ainda mais excitadinho. Uhul! Eu obviamente não estou esperando uma adaptação literal episódio por episódio, até porque se fosse para eles fazerem isso, basicamente a gente só assistia a animação de novo, não é mesmo? Mas de qualquer forma eu tenho certeza de que eles vão acabar fazendo algo ali, que você vai sentir falta de uma cena aqui, vai ver uma cena a mais, mas isso vai ser para complementar tudo aquilo que a gente viu antes e com um pouquinho de sorte, dedinhos cruzados. Vai ser bom pra caramba também. Eu admito que ao assistir ao trailer eu fiquei bastante empolgado, porque o negócio tá muito bem feito e tá me deixando felizão. Dá uma olhada nesses visuais, tá tudo muito incrível, muito parecido com a animação. Tenho pra mim que o assunto fidelidade não vai ser um problema, pelo menos é o que eu espero. Aparentemente, pelo que foi falado, os caras estão querendo colocar 3 episódios da animação por episódio da série, que devem a princípio ser 8. Então, isso dá margem para que eles consigam lidar com pequenas historinhas que vão ser quase pequenos filmes, mas eu não esperaria que essas adaptações fossem feitas exatamente na mesma ordem ou sequência daquilo que a gente vê na animação, até porque são menos episódios ainda assim. Então deve ter alguma coisinha ali, quando tem uma cara mais de filler, mais de gordura dentro da animação, que no formato de animação para crianças ou para um público mais de tenra idade, fica tudo bem, mas numa série como essas tem que ser um pouco mais enxuto, mais direto ao ponto. Eu acredito que eles vão arranjar um jeito de adaptar algumas coisas, puxar alguns eventos para antes ou colocar eles acontecendo em outro lugar, mas de qualquer forma ainda tô animado, por enquanto,
de que eles vão conseguir fazer isso de uma forma que vai ser convincente. Então aqui vou eu, que sigo torcendo por essa adaptação, que vai chegar pra gente em 22 de fevereiro de 2024 e vai até lá ser muito aguardado por mim. Agora eu quero saber, você aí de casa, nunca tinha ouvido falar, se animou com o que eu disse? Conseguiu sentir a minha empolgação? O que falta para convencer você? Esse coração de pedra? Você precisa ser mais fofinho na vida, curtir as coisas junto com a gente. Vem pra cá, vem ser feliz. Tô querendo saber a opinião de vocês, o que vocês acham? Assistiram já essa animação? Gostam dela? Se gostam, o que vocês acham que são os pontos mais altos? Se vocês não curtem, o que vocês desgostam lá? Tô curioso para saber cada detalhe do que passa na cabeça de vocês. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais.